Senador Randolfo, por favor. Obrigado, senhor presidente. Doutor Dimas Covas, eu quero inicialmente aqui prestar as nossas homenagens. E recebo essas homenagens com a homenagem de muitos brasileiros, milhões de brasileiros. Eu diria da ampla maioria do povo brasileiro. A Coronavac, a vacina do Instituto Butantan, hoje, já imunizou 65% dos, lamentavelmente, ainda poucos brasileiros vacinados no país. Senador Renan, se não tivesse a Coronavac, o saldo da tragédia, lamentavelmente, com certeza ainda seria maior. Nós teríamos 65% de brasileiros a menos nos números de hoje vacinados. Eu queria, ao mesmo tempo, senhor presidente, que quero prestar esse agradecimento, eu queria pedir desculpas por algum excesso de algum colega. É porque tem alguns colegas senadores, notadamente os que apoiam o governo. O senhor tente compreender, o senhor compreenda, porque vacina no braço do brasileiro não é o forte dessa turma. Eles não estão muito determinados a isso. Aí talvez, eles são mais mansos com aqueles que são responsáveis pelo agravamento da pandemia e são mais duros com aqueles que são responsáveis pela imunização dos brasileiros. Na rede social é tudo bravo. Na rede social. Na rede social é aqui, alguns são... Com os que agravaram a pandemia são mansos aqui, tentam defender. Com os que estão salvando vidas, porque Vossa Excelência aqui não está somente como Dr. Dimas Covas, reconhecido internacionalmente. Vossa Excelência está aqui como Instituto Butantan, pelo amor de Deus, Instituto Butantan. Nós temos duas instituições no Brasil, motivo de orgulho nosso, há mais de 100 anos, a Fiocruz e o Butantan. Uma tem sido sistematicamente agredida, o Butantan, e a outra, bem, basta o depoimento da doutora Mayra aqui terça-feira sobre a Fiocruz, o que ela falou, que nós compreendemos o que pensa. Então, nosso agradecimento ao senhor e ao governo do Estado de São Paulo. O vídeo mostrado ainda há pouco, acho que foi uma demonstração da obsessão por vacina, que é a única forma, no meu entender, e da ciência, ao que me parece, para sairmos dessa crise. Dito isso, senhor presidente, eu queria, então, passando diretamente, vamos a algumas datas chaves. Doutor Dimas, dia 20 de outubro, me parece que foi o dia em que o senhor ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, havia anunciado a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. O senhor pode só recapitular rapidamente para a gente como foram as tratativas até aí, se havia sido naquele momento assinado algum protocolo de intenções entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan para a aquisição dessas doses? Nós temos até um cronograma. No mês de outubro, eu pessoalmente fui 3 vezes ao Ministério da Saúde, antes dessa data. Inclusive, essa data foi a última vez que eu fui ao Ministério da Saúde para tratar... Ocorreu alguma reunião presencial com o senhor Pazuello? Reunião presencial. Foram 3 reuniões e outras reuniões com os técnicos, porque nós estávamos trabalhando intensamente, né, na construção de um instrumento jurídico, inclusive atendendo a uma norma técnica que foi expedida pelo Ministério para tentar fazer uma medida provisória aos moldes do que foi feito com a Fiocruz, né? Então, isso de fato foi naquele momento um divisor de águas, quer dizer, a partir do dia 20, senador, essas tratativas simplesmente pararam. Então, só para ficar claro, doutor Dimas, então até o dia 20 ocorreram tratativas para aquisição da vacina. Sim. Aí, me permita lhe interromper, peço apoio aí da técnica, vamos ao vídeo. Aí vejam só, senhoras e senhores, o que aconteceu no dia 20, porque foi interrompido. Até o dia 20 as tratativas avançavam, tinham tido reuniões,
várias reuniões, inclusive já preparando uma possível medida provisória. No dia 20 foi a reunião de anúncio, onde foram convidados os governadores e as lideranças políticas do Senado, da Câmara. Enfim, houve, na realidade, seria até uma comemoração, né, capitaneada pelo então ministro da Saúde, no anúncio dessa vacina. Bom, aí o que acontece? Vamos lá? Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Pode voltar? Nada será despendido agora para comprar. Só voltando Já mandei à linha do cancelar, tempo. assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Só pode voltar. Até o dia 20, as tratativas estavam avançando. Dia 20 era o anúncio da aquisição de quantas doses? 46 milhões. 46 milhões de doses. Então, todos que estão assistindo e todos os colegas senadores, o que é que acontece? Por favor. Já mandei cancelar, se ele assinou. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Depois, nas redes sociais, reforçou a declaração. Perfeito. Aí depois disso teve um encontro. Aí depois disso, o ministro da Saúde, o então general Pazuello, que havia declarado que, inclusive postado nas redes sociais, a aquisição da vacina, ele encontra no dia seguinte com o presidente da República e acontece o quê? Vamos aí. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Opa, tá pintando o clima. A partir daí, o que ocorreu? Depois desses acontecimentos? Essas tratativas não progrediram, né? E, de fato, o único fato concreto foi a assinatura do contrato no dia 7 de janeiro. Quer dizer, insistimos durante esses tempos em contatos. Né, Doutor Dimas, do dia 20 de outubro até o dia 7, quanto tempo foi, presidente? Está 3 meses. Então, ocorreram 3 meses de paralisação na negociação sobre vacina, é isso? Exatamente. 3 meses de paralisação. Exatamente. E, mesmo assim, dia 7 de janeiro foi firmado o contrato. O contrato firmado deveria ser de 100 milhões de doses, certo? Aí houve idas e vindas. Quer dizer, no dia 6... No final, foi firmado o contrato de quanto? No dia 7. Foram contratadas 40... Inicialmente eram 100 milhões. O contrato saiu do sistema, veio um contrato de 46, que é o que foi assinado, com uma opção de 54. Essa opção de 54 milhões só foi feita, né, no dia 15 de fevereiro. Esse ato de firmar primeiro 46 e só depois adicionar para 54, qual o impacto que o senhor indica que tem isso na velocidade da imunização no Brasil? Então, primeiro que mudou completamente o cronograma. Se nós tivéssemos a assinatura dos contratos num quantitativo maior, de 100 milhões, o cronograma seria outro, como eu mencionei. Né? Poderia ter sido cumprido até maio, né? Mas isso se houvesse a sinalização lá em outubro. Em janeiro, já existia escassez mundial de vacinas. A própria Sinovac já tinha contratos com o governo da China, já tinha contratos com outros países, e nós entramos numa outra negociação. Então, para entender claramente, senhor presidente, senhor relator, se tivesse sido firmado logo no mesmo em janeiro, tivesse sido firmado 100 milhões de doses, nós teríamos esses 100 milhões de doses agora para o primeiro semestre. Nós teríamos, se fosse firmado lá em outubro, teríamos o primeiro contrato finalizado de 100 milhões de doses. Ou seja, nós poderíamos estar chegando em maio ou junho com a imunização de 50 milhões de brasileiros. Exatamente. Primeira e segunda dose. 50 milhões de brasileiros. 50 milhões de brasileiros imunizados, senhor presidente. Randolfo, o ofício de agosto fala de 46 milhões de doses. Onde é que surge 100 milhões de doses? Não. O ofício de 18 de agosto da Fundação Butantan formaliza a oferta de 46 milhões de doses. Eu estou falando que os documentos serão apresentados. Vou ter toda a condescendência com Sua Excelência, o líder do governo, porque quem sabe ele concede também no momento dele, ele pode ser interrompido. Mas, por favor, senador Dimas. Em julho, nós ofertamos... Doutor Dimas, quem sabe? Eu acho que ele mereceria muito mais do que alguns colegas aqui. Em julho... Doutor Dimas. Pois não. Em julho, a primeira oferta é de 60 milhões, com entrega no último trimestre. Né?
Depois houve os intermediários e aí a grande oferta foi em agosto, em outubro, né, que foram 100 milhões de doses. Uma previsão de 45 até o final do ano e o restante até maio, 100 milhões até maio. Então essa foi a oficial que precedeu a reunião do dia 20, tá certo? No dia 20, havia a menção do ministro, na época, de adquirir apenas 46 milhões. Tá? E havia ainda, inclusive, um questionamento, se seriam feitos 2 contratos, um contrato para 6 milhões, que seriam as doses que poderiam vir prontas, e outro de 40, que seriam as doses produzidas no Butantan. Tá? Então, esse ofício é de outubro. Então, claramente, nós poderíamos ter, nesse primeiro semestre, 100 milhões de doses, só para ficar bem claro, até junho, julho. Não, você me desculpa, senador. Por favor. Aliás, até se Vossa Excelência tiver esse documento que o senador Fernando Bezerra colocou, a primeira proposta que eu entendi do doutor Dimas não é 46, 60, 100, não. É 60 milhões entregue em dezembro de 2020. É muito mais complexo. É mais grave. Pois é. Eu só quero saber, o senhor tem esse documento dessa oferta de 60 milhões de doses para entregar em dezembro de 2020. É muito mais grave. Faço minha pergunta aí do presidente. Na verdade, então, a nossa conta está errada. O presidente parece que me corrigiu corretamente. É muito mais grave. Nós teríamos em dezembro já essa quantidade de 60 milhões de doses? 2020. Dezembro de 2020? Exatamente. Então é muito mais grave. Se me permitir ler... Pois não. O ofício encaminhado no dia 7 de outubro. Na presente oportunidade, representamos a oferta de 100 milhões de doses da vacina para o coronavírus a este Ministério. Desse total, 45 milhões serão produzidos no Instituto Butantan em dezembro de 2020, 15 milhões de doses estarão prontas até o final de fevereiro de 2021 e 40 milhões de doses adicionais poderão ser produzidas até maio de 2021, mediante manifestação imediata deste Ministério. Isto é, do dia 7 de outubro de 2020. Que Vossa Excelência disse aqui, da primeira proposta de 60 milhões entregue em dezembro. Tem esse documento? Tem. Então é isso que a minha pergunta é diferente da do senador. Não, Adolfo. Diferente, eu acrescento, eu agradeço a Vossa Excelência. Foi feito várias propostas e conforme não há uma resposta, o que acontece? Como nós não temos a matéria-prima, e aí você não compra a matéria-prima porque não tem resposta e não tem dinheiro para comprar. É simples assim. Bom, então, na verdade, obrigado, porque isso é muito mais grave. Nós poderíamos ter uma quantidade muito maior. Veja, presidente, a gravidade do que é revelado aqui pelo doutor Dimas. Nós podíamos ter 50 milhões de brasileiros imunizados. Quantas dessas vidas já perdidas poderiam estar salvas a esta altura? Ou seja, com todas as limitações, a Coronavac hoje, aqui imuniza 63% dos brasileiros. Se tivesse diálogo com isso, se tivesse diálogo com a Pfizer, pelo amor de Deus, o doutor Dimas está certo. Nós poderíamos ter sido o primeiro país do mundo a começar a imunizar. Podíamos ter sido um exemplo global. Nós tivemos um agravamento da pandemia com a segunda onda, e essa segunda onda poderia ter sido impedida. Essa segunda onda poderia ter sido, no mínimo, pelo menos minimizada o seu impacto. A informação aqui prestada pelo doutor Dimas é da maior gravidade. E ao contrário disso, senador Humberto, o que é que nós tivemos? O que é que nós tivemos de lá para cá? Qual a posição? O que ocorreu de lá para cá? Incentivo a manifestações contra a vacina. Olha aqui, essa manifestação datada no Correio Brasiliense de agosto. Não queremos vacina, temos cloroquina, cantam manifestantes em Curitiba. Isso em agosto, quando ele podia estar negociando vacina. Incentivo a isso. Aqui, outra... Dia 1º de novembro. 1º de novembro. Logo, dias depois do presidente dizer
Não vou comprar, quem manda sou eu. E o ministro Pazuello dizer, um manda, outro obedece. 1º de novembro, apoiadores do governo. Eu acho, inclusive, muitos apoiadores do governo, alguns colegas deputados federais, presidente, sempre frequentam aqui em dia de depoimento. Quando vem prestar depoimento, alguém que vai cuidar de vacina, eles não vêm. Realmente esse pessoal é avesso à vacina. Vacina não é mesmo o forte deles. Veja, manifestação lá na Avenida Paulista, com mais de 300 pessoas, apoiadores do governo, contra a vacina de João Dória. A vacina que hoje imuniza 65% dos brasileiros. Aí tem mais, autoridades do governo. Presidente da Fundação Palmares. Sou paulistano e faço um apelo a meus familiares, aos quais desejo todo o bem do mundo. Não tomem a vacina chinesa de João Dória. Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. 12 de junho de 2020. Campanha aberta contra a vacina. Mas para por aí, não. 1º de setembro, o governo federal passa a fazer campanha clara contra a vacinação aqui. Isso aqui é um banner do governo brasileiro. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. O governo do Brasil reza pela liberdade dos brasileiros. Aí, veja, aí é declaração oficial do governo brasileiro. Aí não é nem apoiador, é o governo brasileiro falando contra a vacina. Acabou por aí? Não. Aí é data do dia 20 de outubro, já mostramos aí as consequências do que ocorreu. À noite, em live, o que é que o presidente da República fala? Faltou colocar esse vídeo, inclusive. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa, que eu desconheço. Mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Doutor Dimas, quantos países, dia 21 de outubro, quantos países do planeta estavam interessados na Coronavac? Muitos, senador. Inclusive, nós estávamos já em conversa, Butantan, com os países aqui da América Latina, né, para fornecimento dessa vacina. Né. O Chile, inclusive, era um dos países que já firmaram o contrato nesse período. O Chile tinha um acordo direto com a Sinovac, né, mas nós negociávamos com a Argentina, com o Uruguai, com o Peru, com a Bolívia, já no sentido de ter uma produção feita no Butantan e disponível para esses países. Mais adiante é postado um vídeo por apoiadores do presidente do senhor Paulo Enéas, que chegou a fazer palestra na FUNAG, órgão vinculado ao Itamaraty. A FUNAG, a Fundação Alexandre Gusmão. E dizia o seguinte, o senhor Paulo Enéas, que eu acho que, inclusive, presidente, é alguém que talvez tenha que vir aqui a CPI. Do ponto de vista estatístico, o risco de você tomar a vacina vai ser igual ao risco que você vai ter ao contrair o próprio coronavírus. Doutor Dimas, você pode só dizer, porque talvez até alguns colegas, e talvez é importante esclarecer pela audiência que está tendo essa comissão parlamentar de inquérito, qual a diferença da importância da vacina para ser infectado com o vírus, além do óbvio risco da morte? Porque podia parecer óbvio, Vossa Excelência acabou de dizer uma coisa, isolamento, medidas sanitárias, são anteriores à era cristã. Nós estamos debatendo algo que é anterior à era cristã, em 2021. Chega a ser criminoso isso. Mas, em uma palestra da Fundação Alexandre Gusmão, orgulho do nosso Itamaraty, um senhor foi dizer lá que vacinar é a mesma coisa que contrair o vírus. Só pediria o vosso conhecimento técnico para informar a todos a diferença. Hoje nós já temos dados da eficiência da vacina. Quer dizer, a mortalidade no grupo de pessoas vacinadas acima de 60 anos caiu acentuadamente em grande parte dos municípios brasileiros. Esses dados já estão disponíveis, né? Inclusive lá com o dado de Serrana, que foi um projeto chamado Projeto S, que o Butantan fez, onde ele vacinou toda a população,
na realidade 97,5% da população adulta do município. Né? E a queda de número de casos, número de internações, número de óbitos, foi apreciável. Né? Os dados do município de São Paulo mostrando essa queda, os dados da própria Amazonas mostrando essa queda. Então, a vacina tem uma eficiência... de Serrana, né? Os dados de Serrana, sim, senhor. São esses dados que apresentaremos ainda oficialmente, né? Já agora com as análises, mas, enfim, a vacina mostra a sua eficiência no Brasil, com a diminuição do número de internações, do número de óbitos, para quem foi vacinado. Ela tem uma eficiência em relação à proteção de casos sintomáticos que necessitam de atendimento médico acima de 83%. Nos estudos clínicos, a proteção contra óbitos foi em torno de 100%. Então, a vacina que tem, sem dúvida nenhuma, dado uma grande contribuição aqui no enfrentamento da pandemia. E, óbvio, as outras vacinas também funcionam da mesma maneira. Tem sempre a mesma função. Proteger contra a doença, proteger contra a internação, proteger com o óbito. Pode não proteger contra a infecção, porque isso ainda nós não sabemos, né? Nenhuma vacina tem esses dados consolidados. Mas o que importa é exatamente isso, que as pessoas não adoeçam de forma necessidade de atendimento médico, não sejam internadas, não vão para a UTI e não venham ao óbito. Presidente, para completar, veja, desde novembro tinha vacina disponível. E o presidente da República, ainda em final de outubro, dizia para o governador João Dória: procura outro para comprar a Coronavac. Mas, presidente, parou por aí? Não parou. Vamos adiante na linha do tempo. 12 de janeiro. Ou seja, o presidente, a Coronavac anuncia a eficácia global de 50,38%. Bom, aí chegou a hora de pelo menos eles se renderem, né? Não, vamos agora adquirir. Não. Continuaram atacando a vacina. Felipe Martins, ele veio aqui, né, presidente? Aprovamos ontem. Felipe Martins, Assessor Internacional. Olha só o que ele disse no Twitter. Assessor do presidente da República. Olha o que ele disse. Como você se sentiria se um médico lhe dissesse que ele pode descobrir se você tem coronavírus com base em um jogo de cara ou coroa? Pois é, isso é mais ou menos o que vai acontecer com sua imunização, se você optar por tomar a vacina Xing Ling de 50,38% de eficácia do João Dória. Mas foi só ele que falou isso, presidente? Não. O próprio presidente da República faz uma declaração contra a vacina nesse mesmo período. Para concluir, presidente, para ficar só patente, uma ultimíssima pergunta. O presidente da República disse em uma aglomeração nesse final de semana no Rio de Janeiro: estamos no final da pandemia. Eu pergunto a Vossa Excelência, o que é que Vossa Excelência acha em relação, como médico, dessa declaração, e se será necessário mais vacinas devido à sazonalidade do vírus para serem aplicadas anualmente. E se é necessário, quantas doses contratadas já foi pelo governo brasileiro com o Instituto Butantan para posteriormente, ou seja, para a necessidade da imunização anual de brasileiros e brasileiras? Senador, março e abril foram os piores meses dessa pandemia aqui no Brasil. Uma segunda onda que foi muito superior à primeira onda. Quer dizer, os primeiros meses desse ano mostraram a face mais agressiva dessa pandemia. E nós estamos agora num momento em que tudo indica que teremos de novo um recrudescimento. E um recrudescimento agora turbinado por algumas variantes que estão circulando entre nós. Então, essa pandemia ainda vai persistir durante 2021, ainda vamos lutar com ela em 2021, quiçá no começo de 2022. E já foi contratada alguma quantidade de doses para o futuro? Por isso que eu, na minha visão, será necessário o reforço vacinal. Né? Não uma nova vacina, não, um reforço vacinal. Mas tem alguma contratação, algum aceno do Ministério da Saúde nesse sentido? Além dessas 54 milhões que estão contratados, a possibilidade de ter 30 milhões adicionais para o Ministério, mais o Estado de São Paulo já tem 30 milhões adquiridos e já tem outros estados procurando. Então, há a possibilidade de ter mais vacinas, sim. Inclusive levar em consideração a Butanvac, que eu acho que é uma vacina que precisa ser olhada com muita atenção nesse momento. Muitíssimo obrigado, doutor Dimas. E assim, presidente, só para fazer um agradecimento ao senhor, ao governo de São Paulo, porque se nós não tivéssemos as iniciativas do Butantan e do governo de São Paulo, a situação dramática que nós já vivemos, pior seria. Nossos agradecimentos. Agradeço, senador. Agradeço.